Protocolo, em nome de Deus, declara aberta a 45ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 8 de dezembro de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das datas 72 e 71 de 2015. Vereador Ivanildo Sotero pede dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. A expediente, senhor secretário. A expediente, senhora presidente. Ofício circular RT-NRT-PPP-NP, número 1079 de 2015-A, do Ministério Público do Estado do Paraná. Ilustríssima senhora presidente, Angélica Carvalho Chaneschi de Melo, cumprimentando-a, sirvo-me deste para, tendo em vista o trâmite de projeto de lei que encaminha a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para exercício de 2016, retomar as tratativas acerca da necessária oferta de vagas para a educação infantil, assim como para recomendar a Vossa Senhoria e aos demais edis a adoção de posturas que se passe a expor. Antes que o recesso parlamentar de dezembro se inicie, a Câmara Municipal precisa analisar e votar o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, encaminhada pelo prefeito municipal. Também este prazo para que sejam propostas emendas ao referido projeto, se necessário, a fim de garantir os investimentos para ampliação nas vagas das pré-escolas. Em 2016, todas as crianças que completarem de 4 a 5 anos deverão obrigatoriamente frequentar e ter acesso à educação infantil. O momento é de extrema importância porque a universalização da pré-escola somente será possível com a dotação orçamentária correspondente, que dará o suporte financeiro à efetiva ampliação das vagas. A medida, portanto, tem por objetivo exigir do município a previsão dos recursos necessários à garantia do inadiável direito à educação infantil. Para cumprir a Constituição, grande parte dos municípios paranaenses apresenta déficit na oferta e, portanto, precisa criar vagas na educação infantil, principalmente para as crianças que completarão 4 e 5 anos de idade em 2016, quando a frequência escolar se tornará também obrigatória para essa faixa etária. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, DataSUS, e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 2014, aproximadamente 76% das crianças com idade entre 4 e 5 anos estavam matriculadas na pré-escola no Paraná. Diante deste percentual, é possível estimar que 24% da população infantil do Estado, nesta faixa etária, encontrava-se fora da escola, ou seja, cerca de 68 mil crianças. A situação em que se encontra especificamente vosso município poderá ser constatada na consulta ao site do Ministério Público do Estado do Paraná, que dispõe sobre o levantamento de dados realizado pela Subprocuradoria-Geral da Justiça, Subpan, no link que abaixo segue. O dever de oferta de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade é determinado pelo inciso 1 do artigo 208 da Constituição Federal e sua universalização já deveria ter sido implementada progressivamente desde a publicação da Emenda Constitucional 59, o que ocorreu em 11 de novembro de 2009, tendo como prazo final o início do ano letivo de 2016, conforme comandos da referida emenda. Sendo que seu não oferecimento pelo poder público, ou seja, oferta irregular, importa na responsabilização
pessoal da autoridade competente. Artigo 54, inciso 2º, e também o 208, como já foi citado, e também os incisos 1 e 3, né? E do 216 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo também certo que a não aplicação dos mínimos constitucionais no ensino implica na rejeição das contas do ente público. Sendo assim, para efetivação do dever constitucional de universalizar o acesso à pré-escola, esta Promotoria de Justiça recomenda a Vossa Senhoria que, após leitura deste documento em plenário, na primeira sessão subsequente a seu recebimento, verifique se consta no projeto de lei orçamentária anual, o LOA 2016, enviado pelo Poder Público Executivo, além da previsão de recursos materiais e humanas, aqui incluídas, inclusive as edificações que se fizerem necessárias, também o valor por aluno multiplicado pelo número absoluto de crianças de 4 a 5 anos, considerando também aquelas ainda excluídas do acesso a esta modalidade de ensino. A universalização em 2016, e não constando, propõe as emendas necessárias às respectivas adequações. No âmbito do projeto estratégico institucional denominado a atuação do Ministério Público para a criação de vagas na educação infantil, o Ministério Público do Paraná vem trabalhando para a ampliação de vagas tanto na pré-escola como nas creches, o que resultou na instauração de inúmeros procedimentos e ações civis públicas em todo o Paraná. Nesta etapa de mobilizações, no ano 2016, o gestor municipal foi alertado de suas obrigações com as crianças de sua cidade. Ressalta-se que estas iniciativas, adotadas no âmbito do projeto estratégico institucional do Ministério Público do Paraná, decorrem da necessidade do cumprimento por parte dos municípios do disposto na emenda constitucional número 59 de 2009, que torna a pré-escola uma das etapas da educação básica obrigatória e gratuita. Ao ensejo, reiteram-se protestos de elevada estima e distinta consideração, Joel Carlos Befa, promotor de justiça. Senhora Presidente, ofício circular número 008 de 2015 da APP Sindicato. Prezada Senhora Angélica Carvalho Chineschi de Melo, presidente da Câmara Municipal, tendo em vista que possuímos em nossa entidade diversos espaços de reflexão, elaboração e organização para a luta, entendemos que o Congresso da APP Sindicato é um desses espaços organizativos. Nele, reafirmamos nossa identidade enquanto classe trabalhadora e, na perspectiva da classe, definimos as lutas que precisamos travar para superar esta sociedade capitalista e construir o socialismo. Desta forma, vimos através do mesmo convidá-lo a participar do 12º Congresso, que terá sua etapa regional em Cornélio Procópio, realizado no dia 12 de dezembro de 2015, a partir das 8 horas, no auditório do SESC de Cornélio Procópio. Então, nesse sábado. Ocasião na qual serão eleitos os delegadas e delegados para a etapa estadual, a ser realizado no dia 26 a 28 de janeiro de 2016, na cidade de Foz do Iguaçu, onde nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, temos o grande desafio de analisarmos a história vivida por nós e por outras e outras trabalhadoras e trabalhadores e traçarmos os rumos da nossa luta. Contamos com sua participação e agradecemos antecipadamente, atenciosamente, Sônia Georgina Medeiros, presidente da APP Sindicato. Resposta ao pedido de informação número 349 de 2015,
realizado pela nobre vereadora Angélica Carvalho Chanesky de Mello. Senhora Presidente, em resposta ao ofício supracitado, solicitando informações quanto às medidas de segurança para os usuários das piscinas do Clube da Gente, informa Vossa Senhoria que o local não está aberto para a utilização da população, pois ainda não temos condições para colocar funcionários como salva-vidas, seguranças e entre outros. Ressalto, senhora Presidente, que durante o horário do expediente da FECOP, controlamos o acesso das pessoas para não termos riscos de acidente. Fora o horário do expediente, não nos responsabilizamos por pessoas que adentram no espaço do clube para utilizar a piscina. Certo, contamos com sua atenção, agradeço atenciosamente José Ricardo Silva Franco, Ricardo Taekwondo, presidente da FECOP. Resposta ao requerimento 445 de 2015 do vereador Luiz Carlos Amâncio, em atendimento ao requerimento em epígrafe, solicitando providências quanto ao ressarcimento aos prejuízos causados pelas fortes chuvas, vale mencionar que a Prefeitura já vem tomando as medidas necessárias para os pedidos protocolados. E no caso em tela não foi encontrado registro de reclamação. No entanto, cumpre informar que o presente requerimento já foi encaminhado à Secretaria de Planejamento para que a família citada seja incluída na relação já existente. O documento está em anexo. Ademais, salienta-se que o município declarou situação de emergência para as áreas afetadas pelas fortes chuvas através do decreto 834 de 2015, em especial para atender as inúmeras famílias atingidas, sendo que nos apresenta para o momento e colocando-nos sempre à disposição e aproveitamos para a oportunidade para apresentar-lhe protestos de consideração, Frederico Carlos de Carvalho Alves. Resposta ao pedido de informação, senhora Presidente, número 451 de 2015, dos vereadores Luiz Carlos Amâncio e Rodrigo Inconção. Trata-se de pedido de informação quanto à divulgação da campanha da dengue. Em atenção à solicitação, informamos que a campanha de dengue é feita anualmente de forma contínua em todos os meses do ano, tendo sido realizada em diversas maneiras, através de orientações dos agentes de endemias, orientação às populações, onde se detectam possíveis criadores, campanhas em emissoras de rádio, confecção de banners, outdoors, palestras em escolas, bem como os vários alertas e entrevistas concedidas por membros desta municipalidade em veículos das mídias. Com relação aos questionamentos dos itens 2, 4 e 5, foi determinado pelo chefe do Poder Executivo Municipal a abertura de processo de sindicância, o qual poderá ser acompanhado por Vossas Excelências. Por fim, encaminhamos cópia integral do procedimento de licitação do pregão presencial número 59 de 2014. Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Aparecido Carlos Fernandes, o Chico do PT, secretário de Administração. Resposta ao pedido de informação 462 de 2015 do vereador Fernando Vanucci Peps, em atendimento ao requerimento em epígrafe, solicitando o cumprimento da Lei Municipal 231, senhor vereador Fernando, de 2015, que regulamenta lombadas e quebra-molas, cumpre esclarecer que o município vem cumprindo com a legislação municipal. Entretanto, no caso em tela, conforme disposto no artigo 1º da citada lei, a implantação de ondulações verticais e sonorizadores nas vias públicas, popularmente chamadas de lombadas ou quebra-molas, depende de autorização expressa do Departamento Municipal de Trânsito, o qual, por sua vez, depende da liberação do Conselho Municipal de Trânsito. Outro sim, importa mencionar que, além da autorização do Departamento de Trânsito, o município deverá dispor de recursos orçamentários e financeiros
não se olvidando que tais irregularidades se arrastam por vários anos. Portanto, para o cumprimento integral da lei, o município compromete-se a iniciar o levantamento no início do ano, não diz qual, acerca da disponibilidade técnica, orçamentária e financeira do município, sendo que nos apresenta, para o momento, colocando-nos sempre à disposição, Frederico Carlos de Carvalho Alves, prefeito municipal. Resposta ao pedido de informação número 491 de 2015 do vereador Edson Lúcio Ferreira. Nobre vereador, em atendimento ao seu pedido de informação, solicitando sobre a quantidade de funcionários que foram demitidos e exonerados da prefeitura, incluindo cargos de confiança, e quais os tipos de acordo foram realizados, respectivamente, para cada demissão, vale mencionar que as exonerações encontram-se publicadas nos diários oficiais do município em anexo. Está aqui, senhor vereador. Bem como cumpre salientar que o Departamento de Finanças informou que as rescisões têm previsão para o pagamento no dia 7/2 de 2015. Então, que já foi, né? Sendo que nos apresenta por momento... Eu tinha feito uma colocação, presidente, se ele tinha feito algum tipo de acordo com alguns... E de alguns funcionários. E o comentário que existe que ele fez... E aí não veio a resposta, se ele fez algum acordo. Não, ele respondeu no geral só, dizendo que foi feita, enfim, a rescisão contratual. Ele pagou só o... naquela oportunidade, vereador, quando o senhor fez o pedido realmente de informação, ele só havia pago algumas pessoas. A rescisão só para algumas pessoas. Agora ele já concluiu para as 49. Não. Senhor vereador, aqui está o nome de todos que foram exonerados. Está à disposição de Vossa Excelência? Senhora presidente, era o que tínhamos para nossa... A uso da tribuna, senhor vereador. A uso da tribuna, senhora presidente. Gostaríamos de convidar Edneia Pereira de Souza, representante da Rede de Mulheres Negras, para falar sobre a Marcha das Mulheres Negras. Edneia, seja muito bem-vindo. Você tem 5 minutos para usar a nossa tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, senhores presentes, boa noite. Eu gostaria apenas de falar o quanto foi importante essa marcha. Foi difícil para a gente sair, mas nós tivemos apoio da Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer a cada vereador, né, pela ajuda, pelo apoio. Quero agradecer à Secretaria de DST/AIDS, que foi uma grande parceira para a gente estar participando dessa marcha. O objetivo dela era lutar contra a violência e contra o racismo e o preconceito na mulher negra. E nós esperávamos, né, nessa marcha, junto à rede regional, 20 mil mulheres, mas em Brasília teve 50 mil mulheres. Então, a nossa alegria foi fazer parte desse momento da história, né, das mulheres estarem lá, lutando pelos seus direitos. Tivemos momentos difíceis lá, né, porque fomos agredidas por alguns fascistas que estavam contra o governo da presidente. Infelizmente, não souberam, não entenderam a nossa causa, mas foi uma coisa assim de meia hora e, graças a Deus, não aconteceu nada com nenhuma mulher, mas foi muito desagradável. Então, a gente vê que ainda tem pessoas com muita falta de consciência da importância e do papel da mulher. Não digo só da mulher negra, digo de toda mulher. O respeito cabe em qualquer lugar, independente se era uma mulher branca ou era uma mulher negra. Então, é isso que nós vamos buscar, o respeito pela dignidade e integridade da mulher. E essa marcha teve tanta importância que a Rede Nacional está preparando, junto com outro grupo, a Marcha Mundial das Mulheres Negras. E eu espero estar lá, eu espero fazer parte disso e continuar lutando contra o preconceito, contra o racismo, que, infelizmente, ainda é aberrante na nossa sociedade. E eu espero que, com essa marcha,
tenha tido um pouco mais de consciência de muitas pessoas, não só daqui de Cornélio Procópio, que foram umas mulheres que realmente agora vão abraçar a nossa causa, e vocês vão ver nas nossas atividades, nos eventos que nós vamos fazer, e o que nós vamos buscar lá, nós vamos colocar em prática aqui. Quero agradecer com muito carinho à pessoa da vereadora Márcia, que se fez presente com a gente nessa marcha. Ela viu como foi a nossa luta e ela viu como foi o nosso empenho. Quero agradecer o Amâncio, o Bruno, com muito carinho, eles sabem por quê. E, assim, de uma certa maneira, agradecer a comunidade que entendeu a nossa causa. Algumas pessoas acharam que nós vamos fazer turismo. Não fui, não. Eu sou formada em turismo e não preciso levar ninguém para fazer turismo de graça. E isso também não foi de graça. Um ônibus é uma questão de verba federal. Então, acho que as pessoas têm que se inteirar e procurar saber um pouquinho das políticas públicas que nós vamos buscar, para não falar besteira. No mais, eu agradeço a todos que nos apoiaram. Muito obrigada. Passamos nesse momento para o horário das lideranças. Líder do PSC, o vereadora Márcia de Souza. Boa noite, senhora presidente, mesa diretiva, a todos os vereadores, ao público presente, à rádio que nos transmite, a Rádio Cornélio, nesse momento. E realmente estar lá, Neia, foi um presente, Eu realmente pude sentir o quanto é gostoso estar unidas, estarem juntas, não estar brigando com ninguém, Estamos ali uma causa, sabemos que no passado o sofrimento foi muito maior e que hoje ainda temos que avançar em muitas coisas, não só para as mulheres negras realmente, mas para todas as mulheres, E foi uma satisfação estar presente junto com as mulheres, uma viagem realmente de família, mulheres muito abençoadas. Tivemos, assim, foram 16 horas de ida, 16 de volta, mas ali entre família foi maravilhoso. Pudemos conversar muito, nos alegrar, comermos juntos. Eu acho que isso é que é a diferença, quando a gente partilha forças, partilha o alimentar junto, lutar junto, tem muito mais valor, porque diz um ditado que é difícil compreender o sangue estranho, mas nós não somos estranhos, Ali realmente estivemos em família, mulheres realmente trabalhadoras, mulheres dignas, e para mim foi um privilégio representar a Câmara de Vereadores, a convite da nossa presidente, que não poderia estar presente, e no momento eu tinha essa disponibilidade. Então foi para mim um motivo assim de muito orgulho, viu, Neia? Estar junto, mesmo na hora das balas perdidas, onde a gente tem um pouco de medo, mas a coragem para qualquer situação, ela vem de Deus, E nós sentimos muito a presença de Deus naquela viagem, tanto na ida quanto na volta, tudo em paz, nenhum tipo de discussão, todas envolvidas no mesmo propósito. Então, eu agradeço a Deus, e quando tiver a Marcha Mundial, se Deus quiser, estaremos lá. E eu estava compartilhando com a Neia, que meu pai já está com a idade avançada, e antes de estar aqui na sessão, eu passei para vê-lo, e quando eu cheguei com a camiseta, ele sem óculos, vai fazer 87 anos, ele leu perfeitamente o que estava escrito aqui. E quando eu falei para ele que eu estive lá, ele parabenizou e falou assim: que bom, filha, que bom, continue sempre assim. Então, ele leu todinho aqui, Marcha das Mulheres Negras, sem óculos. Então, assim, tem feito um efeito, estar lá, estar com a camiseta, isso para mim tem... Cada dia tem um significado, viu, Neia? Não foi só lá. Obrigada pelo convite e por eu poder ter participado. Agradeço a Deus mesmo pela oportunidade. E nessa noite nós vemos aqui, eu queria só compartilhar que no domingo tivemos um evento, encerramento da Copa Ananias, que para nós é muito significativa. O professor Ananias deixou um legado maravilhoso, que são jogos das crianças.
A minha preocupação é que algumas cidades que vieram de fora, vereadores, ainda não acostumados a algumas regras, os homens estavam utilizando bebidas, né, jogos infantis, e pessoas entrando com bebidas no nosso ginásio. E não estava sendo vendida no ginásio, né? Nós sabemos que a professora está aqui, estava lá, a gente sabe que não estava sendo vendido lá dentro, né? Então, que a gente possa realmente estar... Eu sou da parte que fala das drogas, então a gente teria que estar atento mesmo, e eu peço aqui a ajuda dos vereadores para que a gente possa tomar alguma providência nesse sentido, porque o professor Ananias, ele sempre teve um zelo muito grande com as crianças. Ele sempre estava com uma bala, mas nunca com uma bebida na mão. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, se ele estivesse aqui, ele não permitiria isso, né? E então que a gente possa acompanhar mais, porque esporte com bebida não combina, né, professora? Não combina, mas foi uma festa maravilhosa no domingo, mesmo com aquela chuva, as crianças se empenhando nos jogos, disputando um campeonato, disputando entre cidades. Cornélio Procópio, através da FECOP, ela se destacou, ela foi campeã, sim, na maior modalidade, ficou em segundo lugar também. Então, foi muito bom, e eu pude relembrar ali e sentir a presença do professor com aquelas balinhas que o pessoal, ao homenageá-lo no final dos jogos, jogam as balas, né, que ele tanto gostava, e o pessoal ainda faz as práticas, para não esquecer que são crianças. Ao término do jogo, eles comemoram não com bebidas, né, não com, como chama aquela... Eu também não entendo muito de bebida, viu? Champanhe, né? Mas como os jogos infantis, é comemorado com balas. E esse era um símbolo do professor Ananias, né? A bala. E que seja contínuo isso, mas a minha preocupação é que houve ainda um acesso de bebidas alcoólicas. Então, que a gente possa estar providenciando algum tipo de defesa, né? Nós que elaboramos leis aqui, possamos realmente estar em defesa das nossas crianças, desses jogos que ele tanto dedicou. Então, o que eu queria deixar aqui é esse privilégio de podermos participar de coisas tão importantes em nossas cidades. Eu sei que o mundo está desabando, tantas coisas acontecendo em nossa volta, mas se nós estivermos atentos, com certeza vamos ver vários acontecimentos, como hoje temos aqui em segunda votação também 2 projetos de suma importância para a nossa cidade, né, que vem pela segunda votação. Esse Conselho de Desenvolvimento Econômico, que pela segunda vez o pessoal se faz presente, sociedade civil organizada, nós agradecemos, né, porque é assim que nós acreditamos, que não é esperar pelo outro, é cada um de nós fazermos a nossa parte. Eu não tenho que apontar para o outro, eu tenho que ver o que eu posso fazer para contribuir para uma cidade melhor. Eu não tenho que esperar tudo de um poder, eu não tenho que esperar tudo de uma pessoa, mas nós juntos somos fortes, nós unidos podemos tudo. Então, assim, que com muito amor estamos encerrando esse ano, né? Temos ainda mais uma sessão na semana que vem, mas eu gostaria de deixar aqui a minha declaração, que eu tenho orgulho de ser procopense, tenho orgulho de ser brasileira, mesmo com todos os conflitos que possam existir. Eu sempre vou defender a minha cidade, vou defender o meu país, e isso a gente aprende em casa, que nós aprendemos a defender nossos irmãos, nossa família, e que isso seja sempre na nossa vida. Nós não podemos negociar princípios. Princípios é para ficar realmente enraizados no nosso caráter. Eu agradeço por essa noite, e o que eu tinha a contribuir nessa noite é isso. Muito obrigada. Líder do PSD. Pode ir. Vereadora Edson Dulce. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, Márcio, parabéns aí a sua marcha,
sua contribuição representando a Câmara em Brasília. Isso é muito importante para a nossa cidade e região. Algumas pessoas, como eu também já critiquei muito o prefeito, mas hoje eu vim aqui parabenizando o secretário dele, que é a padaria. Semana passada fui procurado por alguns policiais lá do container, que não tinha como fazer a limpeza. Procurei a padaria e hoje ele esteve na minha loja dizendo que já foi resolvido o problema do container. Então, a gente fica contente porque o trabalho do vereador é esse. Cobra quando tem que parabenizar, a obrigação do vereador é parabenizar. Semana que vem já fiz um convite ao vereador Edmar, ao vereador Vanildo, depois de um ano que eu consegui o ML, conhecido como Rabecão, para Cornélio, estarei a Curitiba reivindicando com o deputado Romanelli, com o secretário de esporte Douglas Fabrício, para fazermos uma arquibancada no campo da Vila Independência. Fica aí o convite também com o carro só cabe 4, fazer um pedido ao presidente que compre um carro maior, que a gente possa em Curitiba, e com mais vereadores, que fica mais barato o custo. Uma Kombi deve todo mundo. Então, já conversei com o deputado Romanelli, que para mim foi um deputado que até hoje, de 25 anos de vida pública que eu tenho, terceiro mandato de vereador, para mim, deputado Romanelli é o melhor e o maior deputado que tem na nossa região. Então, essas colocações, o vereador vem fazendo no dia de hoje é muito importante, que o PSTC está aí e a gente vai fazer essa reivindicação para o Romanelli viabilizar, junto com o secretário de esporte, a verba para fazermos a arquibancada lá. Outra cobrança ao prefeito agora, sobre a respeito da aviação procopense. Aviação procopense, eu sei que é um trabalho dos 11 vereadores, não só desse vereador, mas a respeito da paralisação de imediato por esses dias. Todos os prefeitos que aqui se passaram por Cornélio Procópio tiveram feito ajuda de custo aos empresários. E esse empresário é Dorival Bertotto. Peço aqui a líder do prefeito, a Márcia, que viabilize uma reunião de urgência com o prefeito Fred, que ele não seja durão não, e nem durão, como sempre o Pirulito fala. Só olha para frente, tem que olhar para trás e olhar no retrovisor para trás, que atrás dessa circular desses ônibus da aviação procopense tem muita gente carente, e quais essas pessoas que votaram nele, que elegeu ele. Não deixa a circular parar, que o Dorival Bertotto está aqui há vários anos e a empresa dele tem 30 funcionários. Ele não vai dar um Feliz Natal com essas pessoas que vão separadas, como ele pediu o afastamento de 49 funcionários. Então, eu peço ao prefeito que faça esse repasse ao Dorival Bertotto. Por hoje é só. Líder do PSDB, vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhora presidente, senhores vereadores, população que ouve a sessão pela Rádio Cornélio, população presente. Senhora presidente, estivemos hoje, no período da tarde, visitando o bairro Pedregulho, onde nós temos lá uma quadra. E, na verdade, eu vou abrir, porque é um procedimento normal e de rotina esse aqui na Câmara. A Câmara precisa e está investigando aquela questão de pinturas do pingo. Então, hoje estive na quadra do Pedregulho, na creche Anjo da Guarda. Amanhã eu vou até uma escola de Congonhas. É a Câmara, na verdade, cumprindo o papel que a ela cabe, de investigar e de fiscalizar. Isso não significa, em momento algum, que estejamos perseguindo quem quer que seja, mas destacando o vereador Bruno, que ou a Câmara cumpre o papel dela, ou a Câmara prevarica, e prevaricação é crime, e nós não podemos cometer crime nenhum aqui. E, por conta disso, essa necessidade de fiscalizarmos. E temos um problema, eu já vou abordar de imediato aqui, que é com relação aos educadores infantis e professores de educação física, com relação a esse projeto que nós vamos votar.
A semana passada, eu votei favoravelmente ao projeto, condicionando que essa Câmara oficiasse a Prefeitura do município, para que a Prefeitura comprovasse a legalidade do Sindicato dos Educadores. E por uma falha dessa Câmara, ou uma falha de entendimento, esse ofício não foi encaminhado à Prefeitura. Não houve encaminhamento do ofício, conforme sugerimos ou pedimos aqui, até como forma de embasarmos o nosso voto. E recebi hoje 2 documentos curiosos, vereador Fernando. A Câmara apresenta aqui um parecer onde o doutor Tiago e aquele outro advogado de sertaneja, qual é o nome dele? Jamison. Prefeitura, mas está anexado aqui no parecer da Câmara, dizendo que o Sindicato dos Educadores tem legitimidade. E recebo outro documento onde a Procuradora Jurídica do município entra na Justiça e pede a cassação da liminar, inclusive suspendendo a dispensa de 3 servidores para ficarem à disposição do sindicato. Então, nós temos 2 pareceres aqui. Do pessoal que saiu da Prefeitura dizendo que o sindicato é legítimo, e da procuradora atual do município questionando e dizendo que o sindicato não é legítimo por conta de não ter ainda o registro no Ministério. Trocando em miúdos, a falta desse ofício que nós pedimos para que fosse encaminhado ao Executivo Municipal para embasar essa votação, não foi encaminhado. Como não foi encaminhado, nós temos 2 pareceres, um contradizendo o outro. E essa é uma situação para nós, especificamente para mim, que sou obrigado a cumprir a lei. Acho que todos nós somos obrigados a cumprir a lei. Criou-se aí um hiato e uma indecisão. Como é que eu posso votar um projeto se a Prefeitura está questionando a legalidade do sindicato dos professores ou dos educadores? Então, essa é uma situação. O secretário Jones Alves, eu acabei de sair daqui para atender uma ligação de um secretário municipal perguntando se a gente tinha encaminhado esse ofício ou não. E aí eu tive que dizer que nós realmente não encaminhamos e, por conta disso, continuamos no escuro. O meu voto eu vou deixar claro para os educadores todos, a questão salarial eu sempre defendo. Eu acho que o trabalhador sempre ganha menos do que merece e todo mundo tem que receber um salário justo e digno. Todo mundo tem que receber um salário digno e justo. A vida inteira defendi isso. Eu também sou um trabalhador, mas eu também não voto por questões eleitorais e não voto por dividendos eleitorais e não voto para angariar votos ou simpatia, desde que isso seja contra a lei e afronte a legislação vigente. Então, vou tomar meus cuidados aqui. Ainda vou continuar lendo esses pareceres até a hora da votação. E se, de repente, a minha posição não for a posição esperada pelos servidores, ela dá-se estritamente por conta dessa questão, desse embrulho jurídico aí que foi criado, sendo que na mesma prefeitura é capaz de dar 2 pareceres, um falando pela legalidade e outro dizendo que é ilegal, e aí a gente define isso daqui a pouco. Líder do PSB, vereador Edmar Gomes Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nesta noite, população que nos ouve através da Rádio Cornélio, muito boa noite. Estamos terminando mais um ano, senhora presidente, e felizmente, com o trabalho realizado, vereador Escarça. Aqui nós tivemos várias discussões, vereador Bruno, várias divergências entre todos os vereadores, mas todos com um propósito melhor, de buscando, no seu entendimento, que era melhor para a cidade de Cornélio Procópio. Infelizmente, algumas 6 foram abertas nesta casa, algumas comissões processantes foram abertas e estão em andamento, mas esse é papel do legislador. E nós estamos aqui para isso e para apurar
os fatos acontecidos esse ano e os anos que se passaram. Mas estamos terminando essa noite, uma noite feliz. Estamos aqui de um lado com os professores, numa justa reivindicação no seu salário, nas suas benécias, principalmente porque isso é um direito adquirido por eles. E no outro lado nós estamos com o pessoal da CODEP, que é o pessoal que sempre luta pelo desenvolvimento de Cornélio. Eu tenho a certeza que com essa aprovação em segunda votação, cada vez mais eles vão estar ajudando o desenvolvimento de Cornélio Procópio. Eu ouvi atentamente as palavras do Luiz Carlos Amâncio, e eu fui um dos vereadores que na semana passada também questionei em relação se tinha tido uma ata, se tem uma comissão composta, né? Uma comissão paritária, se foi autorizado por um órgão de classe que é o sindicato. Eu conversei muito tempo com a Simone, ela me mostrou isso, depois o CISPUMUC veio contradizer tudo isso, mas o que importa é que tinha uma liminar e eles estavam baseados numa liminar. E pelo que eu ouvi agora recente da presidente desta casa, essa liminar foi mantida pelo juiz, e quem somos nós para irmos contra uma decisão judicial? Então, nós temos uma documentação. Se nós temos uma documentação, e nós estamos aqui simplesmente para votar, elaborar leis, e através dessas leis fazemos o melhor pela cidade. Se a Justiça disse no seu pedido, no seu despacho, que essa liminar está valendo, e é um direito adquirido por eles, vocês podem ter certeza que a minha posição continuará a mesma da semana passada. Eu quero aqui, senhora presidente, e respeitando a posição do vereador Luiz Carlos, porque eu converso constantemente com ele, é um vereador que ele vai fundos nas leis, e ele está no seu direito, né, porque aqui nós estamos numa democracia. Eu quero aqui, senhora presidente, parabenizar Vossa Excelência, todos os membros da mesa, pelo brilhante trabalho que vocês fizeram no ano de 2015, e que vocês continuem fazendo esse trabalho, porque a Câmara 2013-2016 vai ser uma Câmara que vai ficar marcada na história de Cornélio Procópio. Nós, vereadores Edson, vereador Fernando, que já passamos por outras câmaras, sem desmerecer o passado, eram câmaras brilhantes, mas nunca tão combativa e tão prestativa em favor do município de Cornélio Procópio como esta. Desejo a vocês sucesso, a todos os vereadores um grande Natal, um feliz ano novo, aos professores, ao pessoal da CODEP e à cidade de Cornélio Procópio. Que dias melhores virão, e eu tenho certeza que em 2016 nós vamos apagar essa fumaça que está ocorrendo em Cornélio Procópio. Se depender da Câmara Municipal, 2016 vai ser um ano melhor para todos. Muito obrigado. Líder do PV, líder do PMDB, vereador Fernando Vanucci Pepes. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, comunidade que se faz presente nessa sessão de hoje à noite, que acompanha através da Rádio Cornélio, uma sessão onde nós estamos votando projetos fundamentais e importantes, a lei orgânica do município, que é uma previsão de arrecadação em torno de 115 milhões para o ano que vem, muito bem detalhada essa nossa LOA, incluída todas as emendas dos senhores vereadores, projeto da Codetec, né? CODEP, desculpe, projeto importante do envolvimento da sociedade, da administração, de forma independente, de forma junto, de forma harmônica, mais gente participando do processo democrático, projeto de interesse dos nossos educadores infantis, e hoje somos aqui alertados pelo Ministério Público para que a Câmara faça uma análise dos valores gastos em cada criança. Importante, nós temos hoje 3 obras de construção de creche. Uma obra que foi listada recentemente, parece que me deu deserta, no bairro Marta de Cash. A outra creche no Jardim Bela Vista, que essa Câmara deu o nome de Lia Trevisan, muito justa, que as obras, vereadora Manso, essa semana reiniciaram. É nosso caminho, a gente passa por lá todos os dias.
e a creche tão esperada, que a gente fala de creche popularmente entendido, mas são as CBEIs, né, o que é o nome técnico, na Antigo Anjo da Guarda, que vai ampliar. Tudo isso traz a importância da sessão hoje. Pedido do Ministério Público, do nosso orçamento, essas CBEIs acontecendo nesse momento, porque essas moças sabem muito bem, mas os senhores que estão aqui, uma das maiores demandas que nós temos hoje no município é vaga nas creches. É o dia todo, mães vindo aqui, que deixam seus filhos nas avós, que deixam seus filhos em parentes, que deixam seus amigos, ou uma mãe que cuida de 3, 4 crianças de famílias diferentes. Então, muito justo. E eu entendo, senhora presidente, analisando o nosso regimento interno aqui, que nós deveríamos fazer uma análise e postergar a terceira votação em cima do nosso regimento interno, para que a gente possa analisar, principalmente, o gasto o gasto em cada criança. Qual é o valor de cada criança? E isso uma análise conjunta. Mas, esta semana, a nível nacional, nós vimos uma discussão muito interessante do Congresso Nacional. Se o nosso Congresso Nacional vai ter recesso parlamentar ou não vai ter recesso parlamentar. Porque, diante do pedido de impeachment da presidente Dilma, o Congresso deve ficar reunido permanentemente. E nós, aqui no município, nós estamos com 2 comissões processantes em andamento e mais uma outra comissão a se iniciar. E analisando a lei orgânica do município, no artigo 11 diz o seguinte: a Câmara de Vereadores reunir-se-á em sessão legislativa anual e ordinária, independente de convocação, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. O que diz a mesa aqui, vereadora presidente, ao vereador Haddad, ao vereador Luiz Carlos Amâncio, que nós temos um recesso a partir do dia 15. Ele não pode acontecer se não for votado a lei de diretriz orçamentária, que nós estamos votando em segunda votação hoje. Ficou aqui uma situação que nós vamos ter que discutir entre os vereadores diante dessa situação da comissão processante. Porque, no entendimento, se você fizer uma analogia do que está acontecendo hoje no Congresso Nacional e do que deve estar acontecendo, a nossa Câmara não poderá entrar em recesso parlamentar, enquanto não se concluir esses 2 trabalhos. Porque, entrando em recesso parlamentar, como é que ficariam, então, as votações das conclusões desses processos? Se o recesso parlamentar está desobrigando da vinda do vereador ou não nesse procedimento. Não estamos aqui discutindo a conclusão, nós estamos aqui colocando uma questão de procedimento. E pelo que nós estamos entendendo, analisando os artigos e os incisos aqui, senhores vereadores, provavelmente a nossa Câmara não terá recesso parlamentar nesse período, antes da conclusão dessas 2 comissões de processante que estão em andamento. Então, eu gostaria aqui de sugerir aos senhores vereadores que fizesse uma análise do artigo 11º da nossa lei orgânica, para que a gente possa, juntos, tomarmos uma posição em relação a essa questão. Porque, se você fizer aqui uma leitura do que está no nosso regimento, dia 15 está encerrada. Dia 15 está pelo recesso e pela nossa lei orgânica, estaria, em tese, né, encerrada, então, as comissões processantes que estão ocorrendo. Só questão de ordem, se o senhor me permitir? Pois não, senhor vereador, presidente. Até a gente tinha conversado a respeito disso, mas não, né, de acordo seguindo a regra do regimento da maneira como você colocou, mas, assim, existe a necessidade, sim, porque os prazos não se interrompem, eles vão continuar correndo, até por força de imposição legal. O nosso ano
Nosso ano legislativo termina no dia 15, de acordo com o regimento, mas essa casa, obviamente, permanece mantendo suas atividades com relação aos expedientes, né, internos. A única coisa é que a gente, a partir de então, passa a absorver a demanda do município através de sessão extraordinária, de maneira como trata, né? Então, eu creio que não vai haver nenhum... Eu realmente fiquei aqui, estou trazendo essa dúvida hoje, né? Porque mas a gente pode consultar o doutor Rafael para que ele... O procurador aqui fazer uma análise disso, mas, em princípio, é o seguinte, os vereadores não vão passar o Natal fora de Cornélio. Em princípio, ninguém vai viajar para a praia, entendeu? Não vai ter, em princípio, nós estamos diante dessa situação, de que enquanto não concluir esse trabalho, não poderá, em princípio, ter esse recesso. Acho que é uma análise que nós temos que fazer aqui. Me desculpe trazer uma questão técnica, mas é uma questão hoje que está sendo discutida a nível nacional e que, no nosso caso aqui, guardadas as devidas proporções, nós também devemos fazê-lo. Líder do PP, líder do Democratas, vereador Hélio José Janone. Perdeu. Vereador Fernando, essa casa continua trabalhando. Não tem recesso. Nós vamos ter que dar resposta para essa população que está esperando a resposta dessa casa. Então, eu acho que o recesso não existe para nós aqui. A CODEP, quero dar os parabéns a esses meninos, jovens empresários de Cornélio Procópio, que está renovando a cidade de Cornélio Procópio nos seus trabalhos e nas suas vontades de fazer Cornélio Procópio se desenvolver com vocês, independente da vida política das pessoas. Não tem aqui envolvimento político, desenvolvimento de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu acho que é por aí mesmo que desenvolve a economia de Cornélio Procópio. Então, quero dar os parabéns para vocês. Não consegui dar no passado. Conversei com o Carlos um pouquinho hoje à tarde. E vocês estão, assim, no caminho certo. Fui visitar Marília há uns anos atrás, que é o 4º mandato meu. Marília foi a mesma forma que vocês estão fazendo em Cornélio. Hoje Marília é uma potência de empresa, de indústria, com esse perfil que vocês estão tendo hoje. É uma pena não ter visto isso aí muito lá atrás, né? Que vocês vêm agora, mas está de parabéns. Nunca é tarde para desenvolver a cidade de Cornélio Procópio. Simone, você está de parabéns também de organizar essa meninada aí, que dá uma educação exemplar em Cornélio Procópio. Cornélio Procópio está de parabéns. Eu vejo o sofrimento de vocês, porque todo mundo cobra os direitos, né? Mas vocês estão certos, vocês fazem os direitos e os deveres muito bem feito. Cornélio Procópio está de parabéns na educação. E a gente vê cada dia mais a meninada se desenvolvendo a sua cultura diferente. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. E agora eu vou entrar nas estradas rurais, onde eu tenho o meu conhecimento. Conversei com o Jones hoje. Nós estamos aí, Jones Alves, perdidos nas estradas rurais. Tanta chuva, e nós, com tantos maquinários novos no município, nós temos que ter criatividade. Falei para você hoje, falei com o subprefeito Barba lá, semana passada, mas vou voltar a conversar com ele, fazer drenagem nas estradas rurais. Drenagem é um paliativo, coisa simples, com bambu. Você tem a reta escavadeira, rasgar a estrada, colocar o bambu, encerado por cima e jogar cascalho, não é, Edmar? É uma coisa fácil, barato, que não vai ter problema para os agricultores aí, a partir de janeiro, fevereiro, março, na nossa colheita que vai ter. Faz dreno, Edson Doce. A gente trabalha na estrada rural e a gente conhece. Eu fui subprefeito e fiz muito isso aí na época do ex-prefeito Zé Antônio. Fiz muito Congonhas na região. Então, é uma coisa barata que dá para fazer, né, Edmar? O pessoal do Catupiry clama hoje, né? Isso. Nós estamos na estrada rural, não tem como transitar ali. Então, é isso que eu peço para o secretário Jones, que amanhã reúne
as pessoas da garagem falam, gente, vamos para a estrada rural fazer isso. Tem retroescavadeira nova, tem caminhão novo, é coisas pequenas e rápido. E dar o parabéns para as pessoas lá de Congonhas, que vão fazer uma quermesse sábado para arrecadar fundos para comprar brinquedos para as crianças no Natal. Porque no Natal passado, a vaca aqui gorda dava os presentinhos, acabou. Então eles se uniram lá em Congonhas para fazer a quermesse, para fazer a criança feliz em Congonhas. Isso, emagreceu. Nós tínhamos festa da criança, 2 anos, beleza. Foi uma 4.000 de refrigerante, Bruno. Deram refrigerante para todo mundo lá em Congonhas. Esse ano a igreja, Capela Santa Ana, organizada com a sociedade lá de Congonhas, fez a festa da criança, simples, mas funcional. Nós não precisamos de muita coisa, não. Jogaram muito no começo e no fim agora estão perdidos na administração. Então, o pessoal da igreja vão fazer uma quermesse sábado, vocês estão todos convidados para ir em Congonhas, para comprar algum brinquedinho para algumas crianças que não têm condições de fazer o seu Natal feliz. E essa aí é a minha indignação com a administração que abandonou Congonhas esses últimos tempos. Muito obrigado. Líder do PCdoB, vereador Rodrigo Marconcin. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia, ao público aqui presente. Eu também gostaria de somar com os vereadores que me antecederam aqui. Eu também acho, viu, Fernando, que é um momento histórico que essa Câmara está vivendo com essa comissão processante. E eu acho que, concordo com você, concordo com o vereador Hélio Janone, eu acho que nós temos que estar à disposição aqui. Temos que deixar o recesso para lá, não ir viajar não, como você bem colocou, o Hélio Janone também colocou, nós temos que ficar na cidade e dar sequência nesse procedimento. Viu? Como você bem disse, a população está ansiosa por uma resposta. E essa resposta, e aí eu quero aqui dizer ao vereador Edmar, que na sua fala, vereador Edmar, dizendo que 2016 essa Câmara pode entrar para a história de Cornélio Procópio, então ela vai entrar pela segunda vez, vereador Edmar, porque em 2014 essa Câmara já entrou para a história, acabando com o voto secreto aqui dentro. O vereador votava secreto aqui, dando mais transparência nas votações aqui. Não existe mais voto secreto nessa legislatura e nas próximas. Nós, essa legislatura de 2013 a 2016, nós entramos para a história em 2014, porque nós acabamos com aquele voto secreto. Que os vereadores se escondiam aqui atrás de voto secreto. Hoje não. Hoje a população que nos elegeu sabe o que o seu vereador está votando aqui. Se é a favor do interesse da população, se é a favor do servidor público. Então, nesta noite, eu quero dizer aqui que vou repetir os meus votos da semana passada. Votei a favor com o Conselho, vou manter o meu voto com o Conselho, porque acho que é importante, é o desenvolvimento do nosso município, da nossa região, e voto também a favor com vocês, servidores públicos. Pode contar comigo. Eu não... Respeitando também a posição do vereador Luiz Carlos Amâncio, viu, vereador? Respeito a tua posição, né? Mas eu não tenho essa preocupação, não. Eu vou votar essa noite com vocês, vou repetir o voto da semana passada, votando com vocês. Vocês, servidores, podem sempre contar comigo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tá, no nosso município. E vocês, boa sorte à equipe do Conselho aí. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Vereador Rafael Haddad, pelo Rede. Muito boa noite, senhora presidente, a mesa diretiva, os nobres vereadores, vereadora Márcia, o público que se faz presente, a mídia que nos transmite, os nossos assessores, aqueles que nos ouvem em casa, acompanhando a sessão pela Rádio Cornélio. Transitava eu pela cidade, vereador, e fui visitar o bairro da vereadora Márcia, que é a nossa amiga.
E, infelizmente, eu até vou dizer, a convite de uma amiga, Daniela Leonel, que disse que o bairro está intransitável. Buracos em todas as extensões. Fui lá, visitei, fotografei. Estamos aqui reivindicando o recape asfáltico, mas conversando com a população que me para na rua, e não muitas vezes um quarteirão demora 1h30 para ser andado, devido a tanta demanda que existe, as pessoas me perguntam como é que a gente muda. Como é que faz para mudar? E eu sempre respondo, para mudar é só com trabalho. E o trabalho, ele é no dia a dia. O trabalho começa, o nosso trabalho aqui, quando a gente se compromete a fiscalizar. Quando a gente se compromete a averiguar com as CEIs, com as CPs, e não ter recesso nessa casa, para averiguar se o Executivo Municipal tem andado conforme a lei manda. Trabalho se faz como os meninos que estão defendendo o CODEP, que querem criar uma instância de participação pública para que eles possam debater com a sociedade, com o Executivo Municipal, segundo a proposta deles, o crescimento econômico de Cornélio, a sociedade civil se organizando para defender a sua categoria. Desenvolvimento e trabalho se faz como o Edson e a Carol que estão ali, que fazem um festival de cinema todo ano com dinheiro do bolso e com amigos, para desenvolver a cultura no município de Cornélio. Mais ainda, trabalho se faz como os professores que atendem os alunos de manhã e à noite estão aqui reivindicando, não é melhoria salarial não, é a lei, é o piso. É serem reconhecidas como estudantes. Trabalho se faz, Hélio, como eu, você e o Fernando fizemos, fomos lá em Brasília, atrás do deputado João Arruda e do senador Roberto Requião, e semana passada a emenda de 250 mil foi empenhada para levar água para uma comunidade rural de Cornélio Procópio, água para quem produz alimento, que faz a feira para a gente. Quando se fala em crise hídrica no Brasil inteiro, nós três estávamos preocupados com a água para quem produz alimento para a cidade de Cornélio Procópio, e a emenda foi empenhada semana passada, e temos o orgulho de dizer que o nosso deputado e o nosso senador estão defendendo aqui Cornélio Procópio. Hoje mesmo, tivemos a ligação do gabinete do deputado Requião Filho com as emendas do Ministério da Saúde para os postos de saúde, para a reforma, a ampliação do postão, é isso, Fernando? E mais para os equipamentos do postão, para os móveis do postão, e mais 2 postos de saúde serão construídos com o trabalho dessa Câmara de Vereadores. Aqui eu posso dizer o vereador Edson Dulce, que trouxe o rabecão, vereador Edmar Gomes Filho, que trouxe o dinheiro da reforma do nosso estádio Birajara Medeiros, o Rodrigo Marconcin, que lutou pelo PELC, o Bruno Magalhães, que lutou pelas câmaras de segurança lá em cima, no nosso Cristo, o vereador Luiz Carlos Amâncio, vereadora Angélica, junto com o governo do Estado, vereadora Márcia, conseguiram, junto com o vereador Hélio, os radares lá para o trevo de entrada do município e para a entrada do Distrito de Congonhas. Trabalho se faz isso. O vereador Vanildo, que também lutou por isso. Trabalho traz resultado. A mudança só vem do trabalho. Reclamar e ficar em casa ou no Facebook postando que não sei quem não presta, que não sei quem não faz nada, ou gritar, espernear, também não resolve, se a gente não trabalha. Então está aqui a nossa resposta para a sociedade, está aqui hoje a resposta da sociedade para a gente, que não está dormindo em casa, está aqui lutando pelos direitos dela, e a gente está aqui para apoiar e votar a favor daquilo que é do bem do município. Muito obrigado. Líder do Executivo, vereadora Márcia. Boa noite a todos. Só dizer, vereadora Haddad, que realmente precisamos estar juntos, né? Conheço bem as dificuldades do nosso bairro, mas nós sabemos que as chuvas intensas trouxeram muita chuva forte, pessoas tiveram suas casas alagadas, né? A vereadora teve até esses dias na rádio também pedindo móveis, coisa e tal. Então, nós sabemos que a sociedade, ela se junta num momento desse, né? E faz o quê? Uns 15 dias, nós estamos com chuva há um mês,
né? Então, realmente abre buracos na cidade inteira. E não tem como tampá-los em uma semana ou 15 dias. Nós sabemos que cumpre-se um agendamento. Todo final de ano nós temos essa dificuldade. Já solicitamos. E uma preocupação, vereador, que me veio à mente, é realmente um assunto que está chocando os nossos jornais a nível nacional, é com o mosquito, né, da dengue. E nós sabemos os cuidados que temos que ter. E não vamos poder esperar somente pela prefeitura. Cada um de nós, lá no Panorama, nós temos 4 vereadores, né? Então, cada bairro que nós moramos, nós vamos... 3. Tem lá pertinho, né? Isso, estou invadindo a área já também. Então, cada um de nós que estamos aqui, que moramos num bairro, vamos ter que arregaçar nossas mangas, sim. Vamos ter que olhar o nosso quintal, olhar o quintal do vizinho, porque é impossível, depois dessa chuvarada toda, água parada vai ter em todo lugar, em terreno baldio, fundo de quintal. Um descuido apenas na sua casa, que você só entra e sai para tomar um banho, fazer sua refeição e cumprir sua jornada de trabalho, de reuniões. Você descuida, pronto, tem água parada, né? Porque a mulher ela tem mais esse radar de olhar cada detalhe. Então, aqui fica o meu apelo, nesse horário da liderança, que nós venhamos ajudar nosso município, como cada uma tem empenhado, né, professoras, eu sei que está o tempo todo falando sobre isso, essa é uma campanha que não para. Se existe uma campanha que é frequente, é a da dengue. Até poucos dias, né, Johnny, estava outdoor, tudo aí, mas isso não vai ser suficiente se nós realmente não regaçarmos a manga e trabalharmos, o pessoal do comércio, todos nós. Eu creio que é um momento, não precisamos fazer lei, não. A lei já existe, nós precisamos trabalhar, né? E gostaria de dizer que eu tenho visto, assim, algumas obras, né, o vereador está dizendo que nós temos que fiscalizar. Realmente eu tenho visto conclusão de alguns postos de saúde que estão sendo concluídos, é claro, não foram inaugurados ainda, e também quadras de esporte. Então, nós estamos vendo, assim, que está havendo reformas, quadras sendo cobertas, e nós... Basta a gente andar um pouquinho, vereadores, e nós vamos ver realmente que as coisas não estão paradas, né? Às vezes não está naquele curso rápido que nós queremos. O campo de futebol, toda semana, realmente é assunto aqui. Então, nós temos que estar realmente atentos, porque a cidade não pode parar. As obras, realmente, elas continuam. Talvez não no curso que nós esperamos, mas elas continuam. Eu só gostaria de dizer... Pode falar? Oi? Pandeiron. Tá bom. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, que nós todos podemos... Eu falo que a população, ela nos ajuda a fiscalizar juntamente conosco, porque ela consegue absorver aquilo que está mais próximo, né? Nós, vereadores, absorvemos juntamente com a população, mas não existem realmente áreas específicas, que é onde nós moramos, né? Aí, isso, na hora de executar, não basta apenas a nossa vontade. Tem coisas que nós podemos fazer com o nosso próprio braço, com a nossa mão, mas tem coisas que nós dependemos realmente de agendamentos e do comprometimento do Poder Executivo, que é o que tem competência para isso, né? Então, fica aqui meu boa noite e esperamos que seja cumprido realmente tudo aquilo que nós, moradores de Cornélio Procópio, estamos ansiosos em ver, né? Realmente nós reclamamos muitas vezes de buracos, disso, daquilo, mas sabemos que existem tragédias muito maiores por aí. As nossas são passíveis de espera e de compreensão. Eu creio que ninguém, acho que nenhum prefeito gostaria que a sua cidade estivesse com buraco, gostaria que casas estivessem sendo alagadas, mas nós sabemos que muitas coisas são consequências de asfaltos realmente não bem feitos, e não é de agora, né? Então, nós temos que estar realmente ainda agradecidos a Deus que nós estamos ainda vivendo numa cidade onde nós podemos ver boas coisas acontecendo. Tudo não é perfeito, as coisas não são perfeitas. Prova disso que estamos aqui, cada um lutando por aquilo que acredita.
E contamos aí, então, com um agendamento do pessoal da garagem. O pessoal da saúde também está, assim, muito aflito, né, porque vem agora, como eu disse, essa crise dos mosquitos. E o pessoal que é da saúde, que estão responsáveis por isso, é uma equipe muito pequena. E nós conversando, eles estão muito preocupados, porque realmente nós temos que ter ações muito rápidas para que coisas piores não comecem a acontecer, como nós estamos vendo nos jornais, mortes, doenças mais graves. Então, gente, para mim, o mais grave hoje é isso. Vamos cuidar da nossa casa, do nosso bairro, vamos nos mobilizar realmente enquanto pessoas que amamos nosso município e a saúde dele. Pela mesa, vereadora Angélica Carvalho Chaneschi de Melo. Excelentíssimo senhor vice-presidente, senhor secretário, senhor vereador Luiz Carlos Amancio, enfim, todos os colegas que compõem o plenário, as pessoas que estão acompanhando mais uma sessão, a última sessão ordinária dessa casa, né, apesar que o nosso ano encerra, última não, né, nós temos a penúltima reunião ordinária, essa casa encerra os seus trabalhos a semana que vem, a terça-feira, e fica à disposição, obviamente, do município, com as extraordinárias. Foi um ano muito difícil, um ano complicado, mas um ano cheio de mudança, cheio de inovação. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer as palavras, vereador Edmar, vossas palavras enaltecendo o trabalho nesse ano. Também quero estender que o reflexo da minha gestão, em particular, tem muito a ver com a sua. Me inspirei em alguns momentos na sua atitude, na sua pujança e determinação e enfrentamento com relação a algumas questões que essa casa passou durante todo o nosso mandato. E é isso a gente fala, porque essa casa foi palco de várias discussões importantes. Desde que a gente chegou aqui, foram várias situações novas em que nós tivemos em meio a movimentos, e nós, a todo momento, viemos passando por modificações e mudanças, enfim, e amadurecendo. Com relação ao posicionamento, com relação a algumas atitudes, né, nós passamos a rever algumas ações. Eu acho que essa miscigenação das pessoas que já trouxeram, né, experiência de outros mandatos, com a mistura de alguns inovadores na política, né, nós, em particular, que somos que temos o primeiro mandato ainda, temos muito a amadurecer e a aprender ainda diante da situação política. Realmente é um ano que a gente sai de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido, porque sempre que chamado, sempre que convocado, não só pelos servidores, mas pela população de Cornélio Procópio, essa casa não se furtou. Essa casa se manteve firme e enfrentou todos os obstáculos que foram aparecendo à frente. E não seria diferente na noite de hoje, na segunda votação, de um projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal relacionado aos educadores infantis e aos professores de educação física. Essa casa em nenhum momento fechou a porta para nenhum servidor público, seja de qual categoria fosse. Sempre recebemos de portas abertas, coração aberto, a fim de resolver o problema, a fim de minimizar a situação do servidor público do município. E nesse momento não seria diferente, mesmo porque, apesar de haver divergências de entendimento, essa casa, na sua grande maioria, e aí eu invoco o nosso departamento jurídico, né, composto pelo doutor Rafael, um extremo estudioso das coisas públicas, o nosso procurador jurídico da casa, o doutor Trombini, que tem toda a experiência e também diante de todo estudo que realiza sempre, chegamos à conclusão de que seria sim, de que era oportuno e de que se trata só de uma situação de regularizar uma situação que já aconteceu há alguns anos atrás e que essa casa teve à frente. E que essa casa, da mesma forma, propôs várias discussões para dar aquilo que era de direito, que é de direito do servidor, no caso específico, né, o piso nacional da educação para os educadores infantis e também o piso dos professores de educação física. Então, essa casa soube, sim, naquele momento, agir. E a gente percebeu que, naquela oportunidade, havia algumas questões que não haviam sido colocadas, mas na ânsia e na oportunidade oferecida pelo Executivo Municipal, essa casa, naquele momento, fez o que tinha que fazer. E não vai deixar de fazer agora. Né? Independente de discussões sindicais, essa casa
prioriza o servidor público municipal como um todo. Da mesma maneira que o direito, e eu digo direito, aqui não há pleito sindical. Aqui eu vejo pessoas buscando os direitos, né? É diferente de uma intervenção sindical. Eu também, da mesma maneira, quero que daqui a alguns dias, e se for extraordinário, eu sei que tem mais uma extraordinária para vir para essa casa também, que se trata de servidor público municipal relacionado à área da saúde, vai haver a mesma comoção dos pares. Tenho certeza que também, no mesmo entendimento, essa casa vai promover da mesma forma a aplicação do direito, que, obviamente, deve ser estendido a todos. Especificamente, eu sei que o Executivo Municipal tem feito uma análise em separado, e aí eu aponto para o nosso colega Dionísio Alves, com muito respeito, a gente sabe, né, que a administração, aos poucos, vem concedendo, revendo alguns direitos para algumas categorias de servidores, Jones. Mas eu clamo, e que o senhor leve ao chefe do Executivo Municipal, para que ele estenda o direito de maneira homogênea a toda a categoria de servidor do município, porque todos são merecedores dos direitos, toda a classe de servidor. Então, realmente, para que o plano de cargos e carreiras aconteça e vire realidade, a gente sabe que compreende várias outras situações com relação à questão financeira, mas é muito importante para o servidor. Tenho certeza que, se isso realmente acontecer, marcará a gestão atual, né, e atender a questão dos servidores do município. Da mesma maneira, quero dizer que eu não voto, mas esse é o meu posicionamento, sempre a favor do servidor. Vocês têm completo meu apoio, não só vocês que estão aqui hoje na Câmara, enfim, acompanhando essa votação, mas eu quero dizer para todos os servidores públicos que estão em casa, escutando e ouvindo, acompanhando a sessão. Dizer que você também é valorizado por esta Câmara e que, se for preciso, alguns embates a mais, nós estamos preparados para isso. Gostaria, na mesma oportunidade, de estender os cumprimentos ao Conselho, que hoje, obviamente, segunda votação, finaliza, e dizer da importância dessas discussões que vão se dar aí durante o ano. A gente está finalizando, né, mas a gente sabe da importância de algumas questões que vão ser tratadas por vocês, e com muita propriedade, porque falar de desenvolvimento econômico precisa ter muita propriedade. Não há de se aceitar qualquer principiante, é preciso ter conhecimento das questões, é preciso saber e conhecer a realidade, não só do comércio, mas assim, em toda a sua amplitude. Desejar sucesso ao Conselho, vida ao Conselho, principalmente, que é o que a gente, né, o sucesso é consequência, obviamente, da vida, e que o Conselho vai participar, nessa oportunidade começa a ganhar, e dizer que essa casa vai estar sempre à disposição para ser parceiro das discussões, para acompanhar, enfim, para partilhar das decisões e das indicações que o Conselho passará a fazer. Tem dois assuntos importantes que eu acho que essa casa vai ter que acabar se reunindo, já que a gente não vai ter recesso, vereador, já que essa casa vai ter que trabalhar muito. Tem a situação, eu digo os amarelinhos por uma questão habitual, a gente acaba acostumando com a existência, né? O rotativo está passando por uma situação complicada. Semanas atrás, nós recebemos o número de servidores, um total de 11 pessoas aqui, buscando o amparo da Câmara, no sentido de que eles estão tendo problema na execução do contrato. Eu não sei se isso já foi sanado, Dionísio Alves, mas isso nos preocupou muito, porque a empresa deu aviso prévio para todo mundo em razão de descumprimento de algumas situações relacionadas à imposição de multa. E isso está dificultando a permanência da empresa, e a gente sabe o quanto é necessário o rotativo coronário, principalmente agora, nessa época, né, em que as pessoas aí, obviamente, já estão abrindo para o Natal, e a confusão que é estacionar, enfim, de encontrar uma vaga, e isso de se dificultar muito, a pessoa acaba não parando e acaba não prestigiando o nosso comércio. Então, acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais nesse sentido e também verificar a situação desses servidores que estão na iminência de serem desligados da empresa por conta, eu acho que uma situação até que não demanda de grande análise, por conta de que o departamento, né, de trânsito tem que estar constituído para promover as multas aí e facilitar a vida das pessoas, enfim, a vida do rotativo, para que eles possam cumprir o seu dever. Essas são as minhas considerações, e agora a gente dá sequência à pauta.
senhora presidente, sem pequeno e sem grande expediente, devido ao avançar da nossa hora, passaremos então à ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei 074 de 2015 do Executivo Municipal. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cornélio Procópio para exercício financeiro de 2016. Em discussão, projeto de Lei 074 de 2015. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Presidente, justificativa de voto. Só colocar aqui para os membros do Conselho os recursos que são... Não? Os recursos que nós votamos aqui para a área do desenvolvimento econômico chegam na ordem de 3.990.000, aproximadamente em torno de 4 milhões. Esse ano as emendas já vieram incorporadas no texto da LOA. Em anos anteriores, os vereadores foram apresentando emendas. Para não haver uma discussão jurídica, entendeu a incorporação das emendas. Então, num total mais ou menos de 70 emendas que estão aqui, feito por vários vereadores. Mas eu vou citar aquelas que são de interesse dessa entidade que nós vamos estar votando hoje. Exemplo, Fórum para o Desenvolvimento Econômico. Recurso assegurado no orçamento na ordem de R$70 mil. Apoio à Semana do Consumidor e outras campanhas comemorativas. Recurso na ordem de R$150 mil. Campanhas promocionais e parcerias com a Associação Comercial. R$50 mil. É pouco, mas pelo menos está garantida a rubrica orçamentária. Recursos de incentivo a atividades tecnológicas. Parceria com a UTFPR. R$100 mil. Realização da Expocop, R$250 mil. Então, a gente vê aqui que, no caso do comércio de Cornélio Procópio, ele está com recursos aqui, na totalidade, em torno de R$200 mil, além de recursos para a área da qualificação profissional. Só gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, acrescentar na LOA e com os interessados que estão aqui, que há reivindicações que elas não... A grande dificuldade é você incluir no orçamento. Agora, do orçamento para a prática, a entidade de vocês vai ser de um grande valor. Tirar do papel, fazer que isso venha acontecer e seja prioridade do município. Essa é a nossa luta aqui na Câmara. A gente se debruça, às vezes, um mês, 60, 90 dias, para fazer uma emenda e colocar no orçamento. Mas, se houver a participação da comunidade, como vocês estão se colocando aqui, com certeza isso vai sair do papel e ir para a prática. E indo para a prática, acontece um círculo virtuoso, que é o desenvolvimento econômico, que nós tanto queremos. Mas o desenvolvimento econômico não se faz só na gestão pública, se faz nos vários braços que a sociedade tem. Então, esse orçamento aqui é um orçamento que a Câmara deu a sua participação, mas a sua execução, sem dúvida alguma, com a criação desse conselho, haverá de acontecer, se houver, por parte de vocês, projetos importantes, que somente vocês, que têm a habilidade, o trabalho e o trato na questão do comércio, eles haverão de acontecer para a nossa comunidade. Obrigado, senhoras e senhores. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrado a sessão ordinária. Vai para a terceira votação? Não, vai para a terceira votação, para que a gente possa atender o ofício do Ministério Público, que nos indicou fazer emendas para a educação infantil. Então, como nós não temos poder de fazer isso em poucos minutos, ou num dia só, nós vamos ter essa semana para que a gente possa estudar como melhorar o orçamento nesse ponto. E vai ser uma emenda de todos os vereadores, subscrita por todos. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão ordinária.
Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Vereador Hélio José Giannone. Presente. Vereadora Márcia de Souza. Presente. Vereador Edson Dulce Ferreira. Presente. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Presente. Vereador Edmar Gomes Filho. Presente. Vereador Rodrigo Marconcin. Presente. Vereador Bruno Magalhães. Presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Fernando Vanucci Pepes. Vereadora Angélica Uchaneschi. Presente. Vereador Rafael Haddad, presente. A quórum, senhor secretário. A quórum, senhora presidente. Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a 29ª reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 8 de dezembro de 2015. Passamos para a ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 012 de 2015 do Executivo Municipal. Súmula dispõe sobre a criação, a transformação de cargos e abertura de vagas na Prefeitura de Cornélio Procópio. Em discussão, o projeto de lei complementar 012/2015. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Justificativa de voto, senhora presidente. Pois não, senhor vereador. Gostaria de esclarecer o meu voto, que não é o voto da maioria. Então eu vou ler aqui uma parte do documento que eu recebi hoje. Obrigado. Isso com relação ao questionamento da liminar. Inicialmente, isso é um texto da Procuradora Jurídica do município de Cornélio Procópio, datado de 20 de novembro. Inicialmente, cumpre noticiar que já existe no município de Cornélio Procópio o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para o qual o município já cede funcionários para ocupar os cargos de direção. Saliente-se que o Sindicato dos Servidores Municipais representa todos os servidores públicos, inclusive a categoria dos profissionais da educação. Só aguardem a leitura, eu estou lendo um documento que eles mandaram, não é um documento nosso. Contudo, apesar da parte requerente estar se organizando para a formação de novo sindicato, este, na verdade, não está autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, uma vez que não possui o devido registro sindical. Importante esclarecer que o documento juntado na ação não se trata de registro sindical, mas tão somente de uma solicitação de registro, a qual ainda não foi concluída e deferida. Neste sentido, a ausência de registro não permite ao sindicato, nem mesmo sua representação judicial, conforme jurisprudência. Portanto, a parte requerente não possui personalidade sindical, pois não demonstrou estar regularmente registrada junto ao MTE. Logo, não pode pleitear licença a funcionários. Ademais, vale destacar que o município não está com o quadro de funcionários ideal para o bom atendimento, mas isso não é interessante. O fato é que, ao passo que se abre precedente para a criação de novas organizações como o sindicato, o município perde funcionários, o que torna seu quadro mais deficitário, prejudicando assim o atendimento. Neste prima, quanto mais sindicatos forem formados, maior será o prejuízo ao município, uma vez que terá que arcar com o salário de 3 funcionários que não estarão à sua disposição. E foi justamente para impedir que tal fato ocorresse que o legislador determinou a existência da unicidade de sindicato nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Na verdade, eu estou lendo esse documento, essa é uma postura da Prefeitura. A mesma Prefeitura que sentou com vocês para negociar o direito justo dos trabalhos. Como é que uma Prefeitura que negocia com o sindicato
entra na justiça e diz que o sindicato de vocês não tem validade. Então esse é o questionamento que eu tinha feito, e por conta disso é que eu pedi a semana passada para que essa Câmara oficiasse o município, para que o município confirmasse a legalidade do sindicato. Não é uma questão de achar o direito de vocês justo ou injusto. Eu considero a questão salarial justíssima para todos os servidores. E quando falo para todos os servidores, foi a população de Cornélio que pagou. Vereador Carlos, quero aqui, em público, parabenizar Vossa Excelência. Eu considero Vossa Excelência um vereador até acima da média, pela posição, pela postura, pela coerência. Vossa Excelência disse uma palavra-chave. A mesma prefeitura que negociou com o sindicato, a mesma prefeitura que depois entra com a liminar e joga bomba para a Câmara Municipal. Ela entra com a liminar impedindo o sindicato e depois a Câmara é que fica com a bomba na mão. Nessa situação, vereadora Edmar, nós recebemos aqui todos os servidores. O povo de Cornélio Procópio pagou uma empresa de Londrina para fazer um plano de cargos e salários, que prevê o reequilíbrio e a reanálise da situação de todos os servidores. De todos os servidores. O que o prefeito do município fez, e aí vocês não têm culpa, foi pegar uma categoria, segundo o vereador Fernando Vanuc Pepes, uma categoria organizada que se mobilizou e foi para frente da prefeitura. Por conta dessa situação, ele resolveu dar um direito. Direito a gente não concede, direito é adquirido. Resolveu essa situação que era um direito que eles tinham, mas se esqueceu que nós temos no município 500 servidores que ganham abaixo do salário mínimo, e ele sequer discutiu essa situação. Então, por conta dessa mentira da administração municipal, por conta de dois pareceres, um dizendo que é legal e outro dizendo que é ilegal, pelo fato de ter pago uma empresa para fazer um plano de cargos e salários e não ter aplicado esse plano, pelo fato de vários servidores terem perdido direito durante esse ano, sem que tivéssemos condição de defesa desses servidores. Servidores que não têm ainda certeza de receber o 13º salário, porque estão pressionando a Câmara de Vereadores para que a Câmara ajude a pagar o 13º salário dos servidores. Isso por conta de desmandos, por conta de uma má administração, por conta de desorganização. Então, lamento profundamente, mas eu sou obrigado a, legalmente, e por conta desses documentos que eu tenho em mãos, criticar veementemente a administração do município e manter a minha posição contrária à aprovação desse projeto. Passamos... Não, ainda eu gostaria, pela terceira votação. Nós gostaríamos aqui de solicitar a dispensa da terceira votação, junto com o vereador Rodrigo Marconcinho e o vereador Vanildo. Perfeito. Acho de uma forma geral aí, todos os vereadores... terceira votação. Né, pedir a dispensa da terceira votação desse projeto e a aprovação definitiva dele. Em discussão, o pedido de dispensa de terceira votação feito pelo vereador Rodrigo Marconcinho, Fernando Pepes, Vanildo Sotero. Todos? Pode ser? Então, unanimemente, pedido de dispensa de terceira votação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 088 de 2015 do Executivo Municipal, súmula, institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico Procopense, CODEP, e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei... Gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, senhor vereador Rafael Haddad. Senhor presidente, eu não quero falar do CODEP, eu acho que não, mais do que discutimos a questão do CODEP, da importância do CODEP, da transformação que ele pode fazer na sociedade, mas quero abordar uma visão diferente, a qual também utilizamos nos professores. Eu quero dizer das pessoas que estão ali. Eu vejo ali empresários, que essa é a primeira semana aos quais eles deveriam estar nos seus estabelecimentos comerciais. E no momento de crise em que vivemos em todo o Brasil,
e que sai em todo mundo, eles, ao invés de se preocuparem apenas com o seu lucro diário, que eles sabem que uma pessoa a mais no comércio faz toda a diferença na venda, e o rebanho engorda nos olhos do proprietário, não é, Hélio? Quem cuida é o proprietário, isso cresce. Ao invés de estarem lá, eles abriram mão para estarem aqui hoje lutando por um bem comum. Então, o esforço deles é para o bem comum da sociedade procopense. Vejo também servidores públicos que poderiam estar nas suas cadeiras sentadas durante o dia e à noite retornarem para suas residências, porque o salário deles não depende disso que vai acontecer hoje. Mas, ao contrário disso, eles abandonaram suas famílias. Alguns hoje deveriam estar fazendo as primeiras compras de Natal, mas vieram para cá para lutar pelo bem comum. Por essas e por outras pessoas que participam das reuniões, deixando de lado os seus afazeres pessoais para se lutar pelo bem comum, que é o desenvolvimento. Veja, não falamos em crescimento econômico. Crescimento é ilusório, é desenvolvimento econômico. Eu digo mais, desenvolver economicamente através de um desenvolvimento econômico sustentável, que a economia possa sempre girar em torno daquilo para que ela possa crescer. Por essas pessoas que estão aqui, senhora presidente, eu peço que a gente possa aprovar por unanimidade e que todos, da mesma forma que fizemos com os professores, possamos pedir a dispensa de terceira votação para que semana que vem esses empresários possam estar lá colocando na prática aquilo que a gente está votando, que é defender o pão de cada dia, que é atender o consumidor, que é fazer o comércio de Cornélio Procópio, que é um dos maiores arrecadadores da região, comércio forte, que infelizmente falta apoio. Fui em Bandeirantes semana passada, a cidade está linda, iluminada. Santa Mariana, a praça está toda iluminada. Infelizmente, Jones, aqui o comércio de Natal não teve esse mesmo prestígio. Então, para que o próprio empresário possa dar o prestígio para o seu consumidor, eu peço que possamos aprovar hoje, dispensar a terceira, para que semana que vem a gente vai estar aqui de novo votando, mas que a gente possa sair daqui e visitar os comércios e investir no comércio de Cornélio Procópio, e gastar dinheiro lá e fazer o dinheiro nosso girar aqui. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Eu participei de algumas reuniões junto com o pessoal do Conselho de Desenvolvimento, e tem um detalhe que eu gostaria de abordar, e isso funciona em outras cidades, e tem muito a ver com a cidade de Cornélio Procópio. A questão de licitação no serviço público, onde tem um Conselho de Desenvolvimento Econômico atuante, ajuda inclusive a fiscalizar e a verificar procedimentos licitatórios, que é onde paira grandes problemas em todas as administrações. Então, se o Conselho de Desenvolvimento Econômico, só por isso, funcionar direito, Cornélio já vai ganhar e muito. Vai ser um avanço muito grande, porque é o que nós temos feito aqui, desde o começo desse ano, aliás, desde o começo do mandato, é ficarmos nos debatendo com procedimentos eivados de vícios e comprovadamente com irregularidades no final. E muitas vezes a Câmara de Vereadores, por ser um organismo eminentemente político, ela é olhada com desconfiança. Fala-se por aí que a gente fiscaliza por conta de interesses políticos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico é formado por segmentos representativos da comunidade, independente, sem vínculo partidário, sem a ciumeira que permeia o meio político, onde muitas vezes tem algumas coisas que não acontecem por conta de ciúme e porque se discute antes a paternidade do fato antes de que ele se concretize. Então, essa independência do Conselho, nós temos exemplos aqui. A duplicação da BR-369, os integrantes do Conselho tiveram participação ativa. A questão da região metropolitana de Cornélio criada teve
participação ativa da Associação Comercial e da Sociedade Rural, integrantes do Conselho. É fundamental, então, Marcos, eu participei lá de algumas reuniões, essa credibilidade e essa honestidade que o Conselho de Desenvolvimento traz para a vida de Cornélio Procópio. Honestidade nos dias atuais virou mercadoria rara. E eu participei das reuniões do Conselho, é bom dizer que nenhum integrante do Conselho recebe qualquer remuneração, é trabalho voluntário. A previsão é de organizar o desenvolvimento da cidade ao longo de bastante tempo, independente de períodos de mandato eleitoral. Então, o Conselho vai passar por vários prefeitos e, felizmente, graças a Deus, vai passar e vai fiscalizar todos para ajudar a diminuir a corrupção que está arrebentando com a cidade e arrebentando com a região inteira e por dentro do estado e do país. Então, o Conselho que seja muito bem-vindo, que cumpra essa função e que ajude Cornélio a se desenvolver e a sair da situação em que está. Com a palavra o vereador Fernando Teps. A fala do vereador Luiz Carlos Amâncio foi uma fala que traduz muito do Conselho. Acho que até a tua fala deveria ter sido ali no púlpito do plenário pelo significado dela. Eu vou usar um pouco das palavras difíceis. Vou dizer... Não, vai ganhar um panetone nosso hoje. Vou falar uma palavra que eu aprendi recentemente. Hoje foi um dia emblemático para a Câmara de Vereadores. Emblemático porque nós não sabíamos o resultado da votação que iria acontecer aqui. Com a maturidade, com a discussão, chegou-se a um ponto comum dos vereadores. Mas eu gostaria, aqui de uma forma carinhosa, de dizer que, no contexto de dizer de um dia emblemático para todos nós, ele tem um significado muito importante com a presença de todas as pessoas que nessa noite compareceram na sessão. Aprendi que as pessoas que estão aqui hoje são exatamente as pessoas que deveriam estar aqui nessa noite para as discussões. Mas eu vou valorizar uma pessoa especial aqui, que é o seu Egon da Bavária. O senhor não sabe a importância que tem da presença do senhor aqui para nós, porque a história do senhor, a sua luta, e a gente vem acompanhando desde menino, tem muito a ver com a nossa cidade. Uma empresa que já passou por vários momentos, mas está firme lá com seus funcionários. A gente tem os vizinhos, os amigos da gente, que entraram meninos ali e hoje estão aposentados e seus filhos estão trabalhando lá na nossa empresa. O senhor, para nós, é um grande significar, dentro desse contexto, significa que vale a pena acreditar nessa cidade. Sabe? O senhor, para nós, resume tudo isso. Não faço isso para longe de querer fazer elogios políticos ou de qualquer forma, mas a presença do senhor aqui nessa Câmara, grande maioria aqui são meninos. Tem alguns aqui do cabelo branco, mas o espírito ainda é o espírito de pessoas jovens que querem muito pela cidade. A presença do senhor para nós aqui é muito importante. Significa que não só o senhor acreditou nessa cidade, mas o senhor está acreditando nessa Câmara de Vereadores que vem hoje se manifestar diante de tantos temas que tem aqui para se discutir. E quando nós vemos o senhor junto nesse conselho, a sua figura é uma figura de credibilidade, é uma figura de confiança, porque várias das pessoas que estão acompanhadas do senhor também são meninos como nós, né? A maturidade, muitas vezes, ela não se estabelece pela idade, ela se estabelece por uma convivência em toda a sociedade. Então, ao vê-lo aqui, nessa noite, nós ficamos aqui profundamente gratos com a sua presença. A presença do senhor valoriza a Câmara de Vereadores, valoriza a criação desse conselho,
valorize por tantas entidades que o senhor já passou, porque além do aspecto empresarial que o senhor faz, o senhor nunca deixou de participar das entidades de Cornélio. Então mostra que muitas vezes não precisa ter um mandato eletivo, como nós temos, para fazer o desenvolvimento não só econômico e social dessa cidade. Peço desculpa por nos alongar, mas não poderia deixar nesse momento, e eu sei que é a vontade de todos nós aqui, porque discutia aqui com a mesa da Câmara, quando vimos a presença do senhor, de valorizar a vossa presença. Essa casa é a sua casa, nós precisamos da nossa sociedade de pessoas como o senhor, com a experiência extraordinária que o senhor tem, para que a gente consiga construir essa cidade que tantos desafios tem, que tantas vulnerabilidades ela tem. Mas saiba que nós precisamos de pessoas como o senhor para nos guiar nesse caminho difícil, porque o senhor é uma pessoa que tem um valor muito grande para a nossa sociedade. E a sua presença hoje aqui é um coroamento de todos os trabalhos aqui que vem se realizando pela história que o senhor tem aqui na sua empresa, a Bavária Tratores. Muito obrigado. Em discussão, o projeto de lei 088/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Dispensa de terceira, senhora presidente, em nome de todos os membros dessa casa. Em discussão, pedido de dispensa em nome de todos os membros dessa casa. De terceira votação. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos aos projetos em primeira votação. Projeto de lei 090/2015 do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.520.000 no exercício financeiro de 2015. Senhora presidente, eu quero dizer que esse projeto de lei aplica R$ 1.150.000 nos vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil da Secretaria Municipal de Educação, R$ 260.000 nas obrigações patronais e R$ 110.000 no auxílio alimentação também dessa secretaria, perfazendo esse total de R$ 1.520.000. Em discussão, projeto de lei 090/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos ao projeto de lei 091/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial, crédito adicional suplementar, no valor de até R$ 1.970.000 no exercício financeiro de 2015, sendo esse orçamento destinado para as seguintes atividades, senhora presidente: R$ 700.000 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, para vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, que é pagamento de salário; R$ 170.000 para amortização da dívida na Secretaria Municipal de Administração; R$ 1.100.000, sendo R$ 180.000 para aposentadorias, R$ 220.000 para pensões e R$ 700.000 para vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil na Secretaria Municipal de Administração, senhora presidente. Em discussão, projeto de lei 091/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Em nome de Deus, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.